né? E agora a gente precisa entender melhor a competência legislativa privativa da União. A União, então, exerce o seu poder legislativo, ela legisla, ela cria leis. Mas, perceba, a União haverá leis federais, leis estaduais, leis municipais, né? Qual vale mais? A lei federal, a lei municipal ou a lei estadual? Qual é superior, senhores? Não há hierarquia entre esses atos normativos. Lei estadual não é inferior à lei federal. Lei municipal não é inferior à lei federal ou à lei estadual. Não há hierarquia entre atos normativos desses entes. Vamos sempre lembrar disso, é decorrência do federalismo, é decorrência da autonomia dos entes federais. Então não haverá hierarquia entre esses atos normativos. O que vai acontecer? A nossa Constituição distribuirá a competência legislativa. União, você legislará sobre tal tema. Municípios, você legislará sobre tal tema. Estados, você legislará sobre tal temas. Essa distribuição de atribuições legislativas é chamada de distribuição constitucional de competências. E ao estudarmos a distribuição constitucional de competências, a gente precisa fazer um esclarecimento. Existem tipos de competências, né? A primeira delas é a competência privativa. O que significa competência privativa? Só aquele ente pode legislar sobre, tá certo? Outro tipo de competência que a gente precisa destacar, competência concorrente. Competência concorrente é um ente legisla de forma geral e outros entes suplementam, detalham, especificam essa legislação. E por fim temos a competência dita comum, todos podem legislar sobre aquele tema. Bom, como a gente vai estudar esse tema competência? Na aula de hoje a gente vai ver a competência privativa da União. Na próxima a gente vê a competência concorrente e por fim a competência comum conjuntamente com os municípios. Bom, então, tratando da competência privativa da União, essa lista é muito grande e é detalhada no artigo 22 da Constituição Federal de 88. O que a gente pode perceber dessa lista muito grande que a gente vai ver, né? Houve aquilo que já vimos na aula passada, nas aulas anteriores, decorrente daquele modelo federalista adotado no Brasil, que ele surge de cima para baixo, né? E não como no modelo americano de baixo para cima, e portanto essa criação dos entes subnacionais, estados e municípios, gerou uma grande concentração de poder na União. Então, a maior parte das competências legislativas, os tipos de lei criados no nosso país, devem ser feitos pela União. O que dá ao legislador federal uma possibilidade de atuação muito grande. Já os legisladores estaduais e municipais ficam com uma fatia menor do poder, legislam sobre muito menos tema. Então vamos entender quem legisla sobre o quê, já que não há hierarquia entre essas leis. Então vamos entender o seguinte, há temas que só o legislador federal pode, há temas que só o legislador estadual pode e há temas que só o legislador municipal pode, há temas que todos podem e há temas que o legislador federal vai criar uma norma geral e os outros podem complementar ou suplementar essa norma. Vamos então àqueles que só o legislador federal pode. Competência privativa da União. A gente começa a verificar direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Tudo isso em legislação federal. Nós vamos ter o Código Civil, o Código Comercial, que em parte foi revogado pelo novo Código Civil, mas que ainda está em vigor na sua parte marítima, o Código Penal, os Códigos de Processo Civil, Código de Processo Penal e outras tantas normas processuais como a 9.099, todas leis federais. O Código Eleitoral, lei federal. Há todas as normas relativas a direito agrário, federal, marítimo, aeronáutico e toda a regulamentação aeronáutica, espacial também pertence à União e ao próprio CLT, direito do trabalho, né? A consolidação das leis do trabalho é parte da legislação federal. Desapropriação, nós temos várias leis federais que tratam do tema, né? Dos vários tipos de desapropriação, leis federais, portanto. As requisições civis, militares, em caso de iminente perigo de guerra, a legislação sobre água, energia, informática, telecomunicações, radiodifusão, serviço postal, sistema monetário, medidas, títulos e garantias dos metais, toda a parte de regulamentação financeira é a União quem deve exercer. Política de crédito, câmbio, seguros, transferência de valores, comércio exterior e interestadual, papel exclusivo da União. Diretrizes da Política Nacional de Transportes, regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial, também exclusivamente da União. Transporte e trânsito, só a União vai legislar sobre trânsito e transporte, apenas a União. Jazidas, minas e outros recursos minerais e metalurgia, só a União vai legislar sobre isso. Nacionalidade, cidadania e naturalização é matéria exclusiva da União, né? A gente hoje tem as legislações de migração e imigração, né?
Populações indígenas é matéria exclusiva da União. Tá certo? Também fazem parte dessa legislação privativa da União a legislação sobre emigração, imigração, entrada, extradição, expulsão de estrangeiros, organização do Sistema Nacional de Emprego, condições para o exercício das profissões e todas aquelas regulamentações de profissão que vão da OAB, Conselho Regional de Medicina, de Fisioterapia, são todas legislações federais. Organização judiciária, como demos o exemplo das organizações dos tribunais regionais, né, todas devem partir da União, do Ministério Público. A organização do Ministério Público é toda, né, da União, não só do Ministério Público da União, mas também do Distrito Federal e dos territórios. Então, a organização judiciária do Ministério Público, do Distrito Federal e dos territórios, da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos territórios, e a organização administrativa dos territórios, como também veremos nas aulas seguintes, é toda da União. O sistema estatístico, o sistema cartográfico, a geologia nacional é papel da União. O IBGE, portanto, que é um instituto nacional, né, federal da União, pertencente à administração indireta, como vimos anteriormente, é da União e faz um papel importante nesse sentido, tarefa da União. Sistema de poupança, captação, garantia da poupança popular, consórcio, sorteio, normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares é papel da União. A competência da Polícia Federal, das polícias rodoviárias e ferroviárias federais, também da União. Seguridade social, previdência, aposentadoria. Quem vai regulamentar isso? A União. Saúde, aposentadoria, previdências, as questões de assistência social, é a União quem regulamenta isso. Em especial, o destaque para as leis 8.212 e 8.213, que tratam em detalhes da previdência social. Diretrizes e bases da educação nacional, né? Tanto pela lei muito conhecida, a Lei Geral, né, de Educação, que é tão importante, das bases, né, da educação brasileira, e agora as novas bases curriculares também, todas ditadas pela União. Lei de registros públicos será federal pela União. Atividades nucleares de qualquer natureza regulamentadas só pela União. Então aqui nós vemos que tem uma lista imensa. O que sobrou para o Estado fazer? O que sobrou para o município fazer? Muito pouco. Como a gente vê, o nosso modelo de federalismo é centralizado, tá certo? Continuando ainda, porque não se esgotou, as normas gerais de licitação e contratação é a União quem faz. E eu preciso fazer um destaque: norma geral, normas específicas o Estado pode fazer, normas específicas o município pode fazer. Tenho certeza que a gente vai ter que ter um curso específico sobre licitações e compras públicas. Mas, por hora, destaque que a Lei 8666, Lei Geral de Licitação, por exemplo, é uma lei federal e fala, né, vale para todo o território nacional. Mas o Estado, o município, pode tecer detalhamentos dela. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil, mobilização nacional, papel da União legislar sobre isso. E, por fim, propaganda comercial. É a União quem vai regulamentar a propaganda também. Uma lei importante sobre isso é o próprio Código de Defesa do Consumidor. É lógico que é possível, e o artigo 22 da Constituição deixa claro, que um Estado pode atuar nessas matérias por lei complementar. Mas, de fato, a Constituição ainda não abdicou da sua competência para estados nesse aspecto. Então a gente viu aqui uma lista imensa, né, de regulamentações da União. Mas a gente precisa entender também quais são os bens que pertencem à União. O que a União detém, né? Bom, primeiro, a União detém os seus próprios bens, seus carros, seus imóveis, né? Aqueles que atualmente lhe pertencem e os que vierem a ser atribuídos. Mas a gente precisa notar que também pertencem à União aquelas terras devolutas, indispensáveis à defesa da fronteira, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental. Também pertencem à União, propriedade da União, lagos, rios e quaisquer correntes de água em terreno de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro, ou provenham de território estrangeiro. Então, a quem pertence a água de um determinado rio, se esse rio vem de um país estrangeiro, é divisa, ou vai para um país estrangeiro, a água desse rio é propriedade da União, olha que interessante, né? As ilhas fluviais, que não são municípios, pertencem à União, ilhas fluviais e lacustres. Ilhas, portanto, em rios e ilhas em lagos pertencem à União, desde que esses lagos sejam limítrofes com outros países. As praias marítimas pertencem à União. Quem mora na praia sabe muito bem que existe um terreno de praia, né, que deve pagar, inclusive, o foro para a União.
Isso é decorrente da ideia de propriedade. Embora o uso daquele lindo apartamento à beira-mar pertença àquele que detém os direitos de uso, a propriedade daquele local à beira-mar é da União, tanto que o detentor do direito de posse deve recolher à União o foro, né, o foro anual, além de pagar nas eventuais transferências o laudêmio, porque aquela área pertence à União. E não só a praia em si, também o mar territorial, aquela faixa de 200 milhas que se estende para além da borda do mar, pertence à União. Até o mar é de propriedade da União. E não só o mar, a água em si, mas os recursos que lá estão, né? A pesca e, em especial, os recursos do subsolo pertencem à União, né? O petróleo que está lá pertence à União. É importante que a gente já viu esse debate, ele retoma agora, dos royalties do petróleo. Por quê, senhores? Quem é o dono do petróleo que está lá embaixo? É da União. A partir do momento que a União permite uma exploração daquele petróleo que é dela, ele vai ser retirado do subsolo e engarrafado em barris, por exemplo, ou remetido em navios, por exemplo. A partir desse momento em que ele é explorado com permissão legal, esse petróleo não é mais da União, passa a ser de um particular, conforme determina o marco regulatório do pré-sal e a legislação geral sobre o petróleo, a partir de uma concessão, portanto. Mas, independentemente desses regimes, normalmente fixados por leilão, o que a gente tem que entender é que o recurso que jaz no subsolo, na jazida mineral, pertence à União, né? Seja ele no mar territorial, na plataforma continental ou no subsolo do nosso país. Bom, a União vai regulamentar como será vendido esse recurso, como aquele que vai explorar vai ter que pagar a União por essa exploração, né? Porque aquilo não pertence a quem acha o petróleo. Não, pertence à União, tá certo? Então esse destaque é bastante importante. E esse debate que a gente está vendo é justamente isso, né? Quem vai ficar com a verba desse aproveitamento do recurso? A princípio é a União, mas o que se discute é que não é justo que ela fique com toda a fatia do bolo. E o quanto a União vai ceder ou distribuir para cada um? Isso é um debate de lei federal, como estamos vendo aqui. É o Congresso Nacional que vai discutir isso. Estados e municípios não vão debater isso. Eles podem pressionar os seus senadores, podem pressionar os deputados a votar favoravelmente a municípios ou estados. Mas quem decide isso é o Congresso Nacional. Isso é um exemplo de tudo que temos debatido aqui. E também pertence à União o potencial de energia hidráulica. Veja, pode ser que o rio não seja um rio de divisa, pode ser que o rio não seja um rio que vá ou venha de outro país, mas a cachoeira pertence à União. Olha que interessante. Mas essa cachoeira está numa fazenda. A fazenda é do particular, mas o potencial hidráulico, a possibilidade de transformar aquela cachoeira em uma usina hidrelétrica pertence à União, tá? Então, eu posso ser até o dono da fazenda, na minha fazenda tem uma cachoeira, mas esse potencial de energia hidráulico é da União. Cavidades naturais, subterrâneas, circos arqueológicos e pré-históricos pertencem à União. As terras ocupadas pelos indígenas, né? Então as reservas indígenas são dos índios, são da União, propriedade da União. Olha que interessante. Nas próximas aulas vamos ver em mais detalhes a distribuição de competências, qual o papel do Estado, qual o papel do município. Espero que você tenha gostado. Conclua esse curso com a gente. Caso você tenha dúvida ou queira participar, mande seu e-mail para participe@fundaçãopodemos.org.br.